Olá! Estamos aqui iniciando a temporada 2026 do Temperos de Cinema. O Temperos de Cinema, você que já acompanha, sabe que é um programa que comenta cinema e gastronomia. A gente dá uma temperada nos filmes para ter assim aquela coisa mais charmosa, para você poder fazer uma receita, né, enquanto assiste o filme, para comer durante o filme. Então, é isso que é Temperos. E nem só também receita. Eu diria que é temperar a vida com cinema. Pode ser uma dica de vinho, pode ser uma dica de pipoca, pode até ser alguma outra dica, mas desde que você tempere a sua vida com cinema. E como a gente começa toda a temporada, a gente vai comentar os filmes do Oscar, né? Porque a gente começa em março, que é o mês do Oscar, então nós vamos comentar alguns filmes do Oscar. Aqui, a proposta não é falar quem vai ganhar, quem não vai, até porque 2 programas vão passar antes da cerimônia do Oscar, então a gente não vai saber. A gente até vai comentar nesses 2 programas alguma opinião nossa, mas não é essa a proposta. É comentar sobre o filme, para você que assistiu, ver se você concorda com a gente, e para você que não assistiu, ficar com mais vontade de assistir ainda. E para comentar esses filmes comigo, eu tenho 2 convidados muito especiais aqui. 2 críticos de cinema. Olha como eu sou chique, hein? Rafael, muito obrigada por estar aqui de novo. O Rafael já faz parte do cast fixo do programa do Oscar, né? Todo ano estamos aí, né? Ele fica esperando, eu sei que ele fica esperando a minha mensagem. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Fátima, pelo convite mais uma vez. Mais um ano a gente falando de Oscar, né? E esse ano de novo com o Brasil, por isso tem um gosto especial. Exatamente, eu já estou acostumada, já 2 anos, agora eu já não penso mais em Oscar sem ter filme brasileiro, né? Natália, minha querida, também já faz parte do casting fixo do Tempero. Seja bem-vinda nessa nova temporada aqui com a gente. Muito obrigada, Fátima. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer papear aqui com você e agora com meu amigo Rafael também. Obrigadão pelo convite. Então, nesse primeiro programa, nesse primeiro episódio, a gente vai comentar, obviamente, do filme O Agente Secreto, que é o brasileiro que está concorrendo a 3 Oscars, né? A direção é do Kleber Mendonça e o roteiro também. Então, assim, antes de qualquer rótulo, é importante dizer que O Agente Secreto não é um filme de espionagem, tá? Daqueles tradicionais, daquele que está acostumado, 007, não é nada disso. Essa estrutura do gênero, ele usa até um pouco da estrutura do gênero de espionagem, mas o que está em jogo ali são outras coisas, é a memória, é a identidade, são assim, formas, como vou dizer, relacionamentos pessoais, e ele coloca a gente diante de um protagonista, que é o Wagner Moura, que está concorrendo a melhor ator, que vive assim entre códigos, silêncios, deslocamento. Ele tem uma história muito interessante, que também se encaixa no momento em que se passa a trama, que é nos anos 70, na ditadura, né? Mas ele não é um filme panfletário. E eu acho assim, o silêncio é uma forma de narrativa nesse filme, pelo menos eu vi assim. E é um filme também que ele não entrega tudo. Sabe? O espectador tem que participar um pouco do filme. Tanto é que ele não é um filme comum. Tem gente até que pode ter estranhado, não ter gostado, né? Mas ele traz algumas coisas do folclore, do cenário brasileiro, sabe? Mas algumas coisas dentro do contexto. Então, realmente, ele é um filme que inova, a meu ver. Bom, eu vou começar com você, Rafael. Assim, eu vou te dar um ponto, mas você comenta claro. Aí o que você quiser. O Agente Secreto, ele usa esse gênero de espionagem, que a gente falou, como ponto de partida. Mas ele vai além disso. Ele é um filme, para mim, muito mais político, mais existencial. Ou você acha que ele mistura as duas coisas? Eu acho que é difícil enquadrar esse filme em um gênero específico, né? E eu acho que isso é um mérito, muito mais um mérito do que um demérito, eu acho, né? Eu acho que ele é um filme
Em muitas questões ele é um filme muito ousado, ele é um filme que desafia o espectador, ele é um filme profundamente sofisticado dentro dessa estrutura narrativa, né? Como ele propõe as quebras temporais, aquele final que é surpreendente e que para muita gente pode ser assim. Eu vi gente dizendo que o filme perde força. Eu não acho que o filme necessariamente... Não acho que ele perde força no final. Mas eu acho que realmente ele nos pega por essa surpresa, né? Exatamente. É o tipo de filme, a gente até vai comentar um outro que eu acho que se enquadra também, mas é aquele filme que a gente nunca sabe pra onde ele tá nos levando, né? A gente tá meio que em um labirinto junto com o personagem e a gente nunca tem ideia do que pode acontecer. O Wagner Moura tá espetacular no filme, todo o elenco é extraordinário, né? Um elenco que todo mundo consegue brilhar, ainda que seja por alguns segundos, eu acho que todo mundo tem uma grande participação. Eu acho um filme muito completo, Fátima. Eu acho que, falando em Oscar, né, que a gente tá nesse tempo, eu acho que dos 10 indicados, eu acho que o nosso é de longe o mais original, o mais complexo, o mais difícil, é o fora da caixinha dos 10 indicados ali, sem dúvida nenhuma. E curiosamente é o mais barato de todos, né? Porque eu tava vendo os preços, né? Os orçamentos. O Fórmula 1, que é um filme que eu não gosto, acho fraco demais, ele custou 60 vezes mais que o nosso, ou seja, daria para fazer 60 agentes secretos com Fórmula 1. Poxa, a gente conseguir fazer com bem menos, um filme dessa estatura, né, dessa qualidade, eu acho que realmente o cinema brasileiro... Eu gosto, né, agora vou abrir uma polêmica aqui, eu até gosto mais que Eu Ainda Estou Aqui. Eu acho que é um filme, assim... o meu marido também muito mais falou. O meu marido também falou isso. É um cinema em outro patamar. Não que o Ainda Estou Aqui seja ruim, mas acho que esse coloca o cinema brasileiro em outro patamar. Porque ele falou, o Ainda Estou Aqui, a história é muito boa. Mas ele coloca de uma forma linear, muito bem feito. Mas essas surpresas que o Agente Secreto tem, que faz a diferença. É que são cinemas muito diferentes, né? O Walter Salles, ele trabalha com cinema mais clássico, né? Então, ele tem esse estilo cinematográfico já desde o início. O Kleber, ele é aventureiro, ele na verdade, criou eu vou dizer, não criou um gênero, mas ele trabalha um cinema muito específico dele. Sim, ele fez o som ao redor. Né? Exato. Então, ele gosta de brincar, ele gosta de inserir, por exemplo, elementos de terror no cinema dele. Isso eu acho sensacional. Eu acho que essas coisas de estranheza que ele inclui na narrativa, coisas para você ter pesadelo depois. Então, eu acho que ele tem um jeito muito peculiar de trabalhar, que é outro cinema, é muito diferente do Ainda Estou Aqui, que é um cinema mais convencional, belíssimo, mas bem mais convencional do que o Agente Secreto. Cinema clássico. Sim. Né? Você sabe que quando o nosso filme, O Agente Secreto, foi escolhido para representar o Brasil lá fora, nas premiações, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: será que o gringo vai pegar essa coisa da perna cabeluda, dos mitos do Nordeste, essa coisa toda que é muito nossa, né? Até pro paulista é difícil às vezes entender, pegar alguma coisa, né? E para minha surpresa, eles piraram lá fora com o filme, né? Eles falaram, os caras estão adorando o nosso filme. Eu acho que os gringos gostaram mais do que os próprios brasileiros, na verdade, se a gente for analisar. Eu acho. Porque eu acho que apesar dele ser regional, ele é muito universal, porque ele está falando de uma realidade que é palpável em muitos países. Contexto de ditadura a gente tem em vários lugares do mundo, então isso é palpável. E eu acho que a galera compra o cinema do Kleber. A galera gosta desses elementos diferentes. E no Brasil, por a gente estar falando de regionalismo, a gente aqui do Sudeste vai falar, mas por que ele está inserindo uma lenda da perna cabeluda, uma coisa que eu nem conheço? Então a gente vai buscar essas referências e a gente não precisa ficar buscando se identificar com elas, especialmente ali, porque é uma coisa que veio comigo desde a infância. Mas eu acho que o gringo compra mais a ideia do que o brasileiro. Eu senti muito mais frustração dos brasileiros do que a de fora, assim. Eu fiz uma pré-estreia, que até a Natália foi, e eu senti, acho que você foi também, eu senti isso, que algumas pessoas comentaram comigo que não tinham gostado, não tinham entendido, né? Poucas, né? É que o título eu acho que gera uma expectativa em relação ao cinema de gênero. As pessoas foram esperando um filme policial. Exatamente. Não é essa a proposta, né? É um cara que tá fugindo da ditadura, mas ele não é um agente infiltrado, pelo contrário, ele é digamos assim, ele é um personagem que precisa assumir uma outra identidade para se esconder, mas ele não tá atuando por um motivo policial ou para tentar descobrir, desvendar alguma coisa. Na verdade, ele é a figura a ser desvendada, se a gente for pensar.
Porque a gente começa a descobrir um pouco sobre esse cara ao longo do filme. Peraí, o que é esse cara? Ele tá chegando em um posto de gasolina, ele tá indo pra Recife. O que tá acontecendo, né? E aí que a gente começa que as peças começam a se encaixar, né? Eu acho que até assim, considerando que Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto são 2 filmes de ditadura, Sim. o público que sai do Ainda Estou Aqui, que é, claro, muito mais claro na ideia dele, na narrativa, né? Você sabe que aquilo faz parte da ditadura. O Kleber, ele não dá esses sinais, ele dá em imagem, ele dá em ideia, ele não vai falar, ó, tá sendo preso por tal motivo, ou tá sendo perseguido por tal motivo, ele não é expresso, ele é discreto, mas ele desenha narrativa nesse sentido. Sabe uma coisa que eu tava pensando, né, em relação aos 2 filmes e tal, que os dois, que você disse, né, Natália, os dois são sobre ditadura e tal, mas é curioso como eles trabalham de uma maneira inversa, né? Sim. O Ainda Estou Aqui é um filme que primeiro ele apresenta os personagens, depois a ditadura. O filme do Kleber não, ele apresenta primeiro a ditadura, depois do personagem. Quer dizer, primeiro a gente vê o panorama social. Um posto com um corpo jogado e a polícia cobrando propina. A gente já começa a entender que existe um ambiente de corrupção. A gente vê primeiro, a gente sente primeiro o ambiente. O ambiente, né? Exatamente. Depois ele vai colocando as pecinhas de uma maneira muito devagar, muito inteligente pra falar, bom, esse é o seu personagem. Eu ainda estou aqui ao contrário. A família, a casa, aquelas crianças, a gente se sente em casa, sim, né? Sim. A gente começa a gostar, 5 minutos eu já tô adorando aquela família. O Ainda Estou Aqui não é, o Agente Secreto não é isso, é outra proposta. E eu acho que a gente nem ouve a palavra ditadura. Não, e assim, não eu acho que algumas coisas que acontecem ali, elas não são diretamente ligadas à ditadura. Exato, não é são um preso consequências. Político, mas é assim, mostra o que acontecia naquele cenário da ditadura. Que não era uma exceção, era uma regra. Então... Ali, tudo podia ali, para quem tinha o poder, para quem era amigo de militar, não sei o quê. Então, ele pega um personagem que não é um preso político, mas é o que podia acontecer com ele naquele momento. Eu acho que ele usa as estruturas para mostrar como que a ditadura agia ali nas minúcias, né? Então, ele é professor universitário, ele é pesquisador, então ali... como que aquela empresa interessada na universidade vai atuar para minar aquela atividade que ela não quer. E como ela podia atuar. Como ela podia fazer isso. Naquele cenário, naquela época. E é uma coisa que realmente é fato, né? Essa infiltração do capital privado dentro do governo. Foi uma coisa que aconteceu e acontece muito das em universidades públicas. Então, realmente... Eu acho surpreendente o filme, assim. Eu acho ele muito, muito completo. O filme que acabou, eu falei... Uau, né? Não vou dizer que é o melhor filme do Kleber, porque o Som ao Redor ainda é um filme que me bate muito forte, sabe? Mas, poxa, eu acho um filme muito completo, assim, sabe? Cara, pra mim esse é o melhor dele. Pra mim ele trabalhou a carreira toda pra chegar nesse ápice, ponto, assim. Né? E eu conheço gente que gosta de cinema, como a gente, que assistiu a primeira vez. Pô, mas não gostei, não é possível que eu não tenha gostado. Aí foi assistir de novo e aí adorou. Esse é um filme que você vê e rever. Eu acho que é bem aquilo que você falou. Foi com uma expectativa. Sim. Que, não, mas não é isso. Depois voltou. Não, é isso que ele quer. Porque ele é um filme que ele trabalha até com elementos surrealistas, assim, né? Tipo aquela coisa das máscaras de carnaval vindo pra tela, foi uma coisa que me marcou muito. A questão da perna cabeluda também, que você não sabe muito bem o que tá acontecendo naquela praça. Mas também aquela questão de ele abrir a porta, sair do trabalho dele, entrar no carnaval. É um negócio, transe, né? É um transe. São muitos transes. Sabe, ao mesmo tempo que ele tá encarando um momento duro, ele tá fugindo, ele tá escapando por uma veia onírica, sei lá como explicar. Então, assim, eu acho realmente que é um filme muito, muito original. Eu acho que sim. Agora, posso dar outra polêmica aqui? Pode, claro. Não é polêmica, não. Mas, assim, dos 5 indicados ao Oscar de filme internacional, eu acho que o nosso é de longe o melhor. E eu acho que é o de longe o mais original, mais ousado, assim. Só que isso pode ser um ponto contra a gente. Sim. Porque o valor sentimental que a gente vai falar depois, em outro episódio dele, ele é um filme que tende a ser bem menos divisível que o Agente Secreto. O Agente Secreto é aquilo que você falou. Se a pessoa viu uma vez só, talvez ela fala... estranhou alguma coisa aqui ali e tal. Eu acho que o valor sentimental é um filme que, nesse ponto, ele pode se impor. Talvez pelo tema, tudo, ele agrada de uma maneira geral, né? Falando do ritmo do filme, o ritmo meio contido que o Agente Secreto tem, o silêncio, né? Eles são marcas fortes da narrativa. O que você acha, Natália, que essa escolha fortalece a atenção ou, em alguns casos, como a gente está falando, pode afastar o grande público? Eu acho que ele não é silencioso. Eu acho que o Kleber ele tem uma capacidade
de criar atmosferas e ambientes que é muito específico e acho que é um dos elementos que mais enriquece o filme. Então, a gente falou aqui dos elementos, dos momentos de transe. Ele traz transes, ele traz, eu acho que elementos de suspensão temporal que fazem soar que o filme tem um ritmo mais contido. Mas eu acho que ele não é silencioso por isso, assim. Eu acho que até é um filme bastante dinâmico, ele tem cenas de perseguição que te fazem entrar de uma forma muito magnética naquilo que está acontecendo. Quando ele entra nesse ritmo, ele é muito frenético. Então eu não acho que ele tem esses silêncios para se demonstrar, mas eu acho que o Kleber trabalha com a noção de tempo e de espaço de uma forma muito específica. Ele é capaz de te inserir naquele Recife caloroso e todo mundo suando, todo mundo naquele ritmo carnavalesco de uma forma muito peculiar. Então, você se sente naquele carnaval, você sente... E carnaval é realmente um tempo um tempo onde tudo para, tudo fica suspenso, eu acho que é isso que a gente sente. Naquele momento, o Brasil tá parado para o carnaval, e ele vai transmitir isso na atmosfera do filme. Então, ele trabalha com tempo e espaço de uma forma muito específica. E isso ajuda na construção de ambiente. Então, eu acho que ele não é silencioso. Eu acho que ele trabalha num ritmo diferente do que a gente está acostumado no convencional. Eu acho, concordo com a Natália, a questão que ela falou da suspensão do tempo, porque eu acho assim, se o cineasta ele não for seguro do que ele está fazendo, a chance dele se perder é muito grande. E o Kleber ele não se perde em momento algum. A questão do som no filme eu acho tão marcante. Por exemplo, aquela cena que o Wagner está conversando com a Maria Fernanda Cândido, Sim. que ela faz papel daquela mulher que está ajudando aquelas pessoas que querem fugir da ditadura. Você perceba que aquela cena, o tempo todo a gente está ouvindo o som do cinema, porque eles estão numa sala do cinema em cima ali do escritório Sim. do cinema, ele está conversando com ela lá. E em nenhum momento ele perde aquela ligação com a sala do cinema. Sim. Isso é uma coisa que eu acho muito mágica do filme, como que o filme ele consegue ir e voltar e tá todo momento dialogando com o filme dentro do filme. Tem a cena que ele vai para a sala do cinema, então tem uma mulher que tá tendo uma possessão na saída do cinema, e aquilo dizem que é real, aconteceu mesmo, né? A ligação com o filme Tubarão, o fato de o filme também ter um tubarão que comeu uma perna e o filho dele tem medo do tubarão. Então, assim, ele consegue construir tudo de uma forma tão segura, que você fala, cara, ele não tá perdendo o cinema de um momento nenhum, né? Todo momento a questão cinematográfica ela tá entrando ali em algum momento, né? Às vezes até com um alívio cômico, né? Aquela cena que ele olha lá, tá acontecendo uma coisa diferente ali dentro do público, ele comenta com o sogro dele e tal, o sogro fala, tudo isso acontece aqui e tal, não sei o quê, porque o sogro dele é lanterninha do cinema, né? Então assim, eu acho muito bonito também, o filme acaba sendo uma homenagem à sétima arte, né? Sim. Eu acho isso muito legal. Até porque aquele Cine São Luís é muito, né, tradicional, é um ícone do cinema de rua ainda lá. E quando a gente vai pro final do filme, não tem como não lembrar do Retratos Fantasmas, né? Não, era isso que eu ia comentar. É um ponto de ligação total, né? Eu acho que, na verdade, são filmes totalmente conectados, não só por a gente estar no São Luís e ter todo esse contexto, mas pelo próprio personagem do Seu Alexandre, né, que é o pai, é o sogro do personagem do Wagner Moura, e que ele é projetista, né, no cinema, ele trabalha ali com a projeção, e que é o personagem principal de Retratos Fantasmas, né, então, na verdade, ele ficcionaliza aquilo que ele trouxe no Retratos Fantasmas para construir esse ambiente, essa atmosfera que a gente assiste aqui no Agente Secreto. Então, são filmes costurados, e eu acho lindo quando o Kleber fez uma homenagem ao cinema ali, através de um contexto muito brasileiro e muito pessoal também, né, porque Seu Alexandre é uma figura pessoal da vida dele, então ele traz muita coisa íntima, ele consegue universalizar um assunto extremamente íntimo da vida dele, assim, pessoas muito próximas dele, então até eu tive a oportunidade de conversar com ele fala, ele não poderia falar de coisas que ele não conhece, obviamente, ele não vai se aventurar em falar de coisas que ele não conhece, então tudo que tá ali, de alguma forma, já passou pela vida dele de uma forma muito próxima, e ainda assim esse filme é mega universal, e ainda assim ele tá conversando com o cinema. Eu fico arrepiada de lembrar. Bom, a pergunta que não quer calar, já que a gente ainda tá antes da cerimônia do Oscar, como que vocês veem a chance dos prêmios aos quais ele concorre? Eu posso começar, Natália? Claro, por favor. Eu acho que o cenário é bem diferente do ano passado. Sim, eu também. Eu acho que a gente tem que ir muito com o pezinho no chão, né? Se ano passado a gente já tinha um indicativo de que o Ainda Estou Aqui venceria por tudo que aconteceu com a Emília Pérez, é porque a Emília Pérez é um filme que não merecia mesmo o Oscar. Então, assim, esse ano está totalmente diferente o cenário. Os concorrentes são muito fortes. Os concorrentes são muito fortes. E ficou muito claro que a academia gostou muito do Valor Sentimental.
Sim. O filme ganhou 9 Oscars, 9 indicações impunemente, né? Ele é um filme que deve ganhar ator coadjuvante, né? Ele é um filme que tem muita chance de tirar o Oscar de filme internacional do Brasil. Mas não sabemos, né? Não dá pra dizer já ganhou. Eu acho que a gente tem que ir muito com o pé no chão. A chance de a gente não ganhar é grande. E o que você acha, Natália? Não, eu concordo. Eu acho que a gente, obviamente, que se for pensar com o coração, eu vou torcer até o fim, eu vou ter fé e eu vou acreditar que a gente vai levar. Mas racionalmente, analisando todos os prêmios que já vieram até agora e a quantidade de indicações também que o Valor Sentimental teve, muito superior do que a que a gente teve, a chance do Valor Sentimental receber esse Oscar no nosso lugar é muito grande. Mas existem outros prêmios, a gente tem ali a categoria de melhor ator que está muito confusa também, porque ficou bem distribuído todos esses prêmios de atuação nessas premiações prévias, né? Então, é uma categoria que talvez a gente se surpreenda, quem sabe. Direção de elenco. Essa categoria nova. Eu tenho exato. bastante esperança nessa categoria O que eu nova. tenho ouvido é assim, o Michael B. Jordan ganhou o Actors Awards, que é o antigo SAG, né? O Timothée Chalamet deve ter bastante voto. Sim. E isso pode embolar uma disputa e o Wagner sair como uma terceira via e levar. Sim. Então essa pode ser um ponto positivo pra gente. Mas ainda assim, eu acho que tá bem difícil. Eu acho que esse ano tá bem difícil. Eu acho que a gente tem o ponto positivo de que a academia tá gostando muito do Brasil. Assim, Brasil dá audiência, Brasil engaja, a gente o Wagner vê isso. é muito carismático. Super carismático. E ele já tem ele já fez outros filmes, tá em séries. Sim, muito conhecida, é uma figura muito conhecida lá. Então, nossa, esse programa tá uma delícia, né? Gente, a gente tem uma novidade aqui na parte dos temperos. Vocês viram que a Laura não está aqui com a gente, né? É porque ela está num momento difícil, cheio de gravações, ela não pôde participar aqui, mas ela gravou a receita e vocês vão acompanhar a receita aqui. E a receita dela é um arrumadinho pernambucano, é um prato bem característico do Nordeste, de Pernambuco, para homenagear também o filme. E quem sabe até fazer para assistir no dia do domingo do Oscar, né? Jantar esse arrumadinho aí, que ele é bem interessante. Então acompanhem agora a receita que a Laura trouxe para nós. Estou muito feliz de estar de volta para mais uma temporada do Temperos de Cinema. É sempre uma honra receber esse convite e poder unir minhas duas paixões, que é cinema e gastronomia. Nessa edição especial com os indicados ao Oscar 2026, na categoria de filmes estrangeiros, nós escolhemos um formato diferente para eu poder participar do programa. Então, dessa vez eu não vou cozinhar, infelizmente não estou no estúdio com as meninas para a gente degustar, mas eu vou contar histórias sobre pratos que representam países, culturas e emoções. Porque se pelo cinema a gente é transportado pelas imagens, na gastronomia nos transportamos por outros sentidos, né? E hoje a nossa viagem começa pelo paladar. Alguns filmes falam de política sem parecer que estão falando de política, né? E alguns pratos parecem simples, mas carregam camadas que contam uma história inteira. Para o Agente Secreto, que se passa no Recife de 1977, eu escolhi um prato que é quase uma metáfora pronta, que é o arrumadinho pernambucano. O filme, como vocês já discutiram, o filme se passa no Brasil da ditadura militar. Um período de vigilância, de silêncios forçados, de tensão constante. E essa história do filme acontece em Recife, durante o Carnaval, que é justamente o momento em que tudo parece festa, cor, liberdade. Pernambuco tem uma culinária forte, marcada por resistência cultural, influência indígena, africana e portuguesa. E o arrumadinho, ele nasce dessa mistura. Ele é feito de feijão, carne de sol, vinagrete e farofa. Tudo servido lado a lado, organizado no prato, arrumadinho no prato. No filme, o protagonista ele foge de um passado violento e tenta começar de novo, mas ele descobre que não é tão simples assim escapar das próprias camadas. E o arrumadinho, ele é exatamente isso. Ele é um prato organizado na superfície, mas cheio de contrastes quando você começa a misturar. Tem o sal da carne de sol, a acidez do vinagrete, a textura seca e crocante da farofa com a maciez do feijão. Nada ali é neutro, tudo tem personalidade.
Então, e esse prato ele é muito popular em festas de rua, em bares, em encontros. É um prato muito fácil para você encontrar. Ele aparece justamente onde existe esse movimento coletivo. E o filme também se passa no meio do carnaval, né? Um cenário de euforia que esconde essa tensão política. O arrumadinho parece simples, mas ele é feito de partes muito diferentes que juntas criam esse equilíbrio. Então, assim como o Brasil daquela época, e talvez o Brasil de hoje, é feito de forças opostas que convivem no mesmo espaço. Eu gosto muito do arrumadinho porque ele não é um prato delicado. Ele é direto, forte, regional. A cara do Brasil. E o Agente Secreto também não parece ser um filme delicado, né? Ele fala de passado, de vigilância, de culpa, de pertencimento. Então, no fim, tanto o prato quanto o filme mostram que não existe neutralidade. Existe mistura, existe tensão, existe história. E às vezes tudo isso cabe num prato aparentemente simples, servido no meio do carnaval. Esse foi meu prato escolhido, espero que vocês tenham gostado. A receita vai estar inteira com foto no blog do Temperos de Cinema. Obrigado, Fátima, pelo convite, sempre um prazer estar com vocês. Bem, gente, essa receita deu água na boca, né? Vamos ver, hein? Quem fizer, não esquece de mandar foto aqui pra gente, hein? Aí eu mando pra Laura, ela põe no Instagram dela. Quem sabe, hein? Você também pode um dia vir participar aqui e trazer uma receita. O programa foi uma delícia, como sempre, esse primeiro aqui. A gente tem mais 3 falando sobre o Oscar, né? E, assim, se você gostou, se inscreva no nosso canal do YouTube, acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe o blog do Temperos de Cinema, que lá tem todos os programas, todas as outras receitas. Mande a sua opinião pra gente, que a gente também fala aqui no ar, gosta disso. E toda semana, lembrando que a gente tem um episódio novo, né? E nesse mês, especificamente, sobre o Oscar. Aliás, esses 4 filmes que a gente vai comentar aqui esse mês, todos vieram no Movie com Arte. Então, se você não sabe o que é o Movie com Arte, todo sábado e domingo tem uma sessão às 11 horas com filmes chamados independentes, tá? Então, acompanhe lá também, que no blog do Temperos tem todas as informações. Rafael, muito obrigada por estar aqui novamente. É uma delícia receber você. Você sabe que o Tempero Cinema está aberto. Eu te dei até uma caneca para você. E eu tenho um presente para te dar também. Eu vou aproveitar no ar aqui para te entregar um livro que eu não sou o único autor desse livro. São 7 autores, críticos que escreveram um livro sobre cinema dos anos 50, cinema clássico. E eu queria deixar com você aqui uma edição. Obrigada. Olha, gente, que coisa linda. Uma jornada pelo cinema. Muito obrigada. Vamos escolher um daqui para a gente comentar. Vamos sim. Obrigada mesmo. Vai ser um prazer. Rafael, obrigada mesmo. Eu que agradeço e obrigado pelo convite. Natália, uma delícia estar com você. A gente esteve junto quase todo o ano passado. Espero que a gente continue esse ano. E assim, qualquer hora a gente precisa combinar para você vir contar aqui de Cannes, de Berlim, né? A gente foi ver o filme, o último que a gente vai comentar, o Sirra, e eu trouxe no Movie com Arte no lançamento no Brasil, né? Falei, Natália, você já tinha assistido, né? Aí ela falou, eu vi em Cannes. Eu falei, tá, desculpa. Só faz um ano que eu já vi. Desculpa, tô indo então, tá? Desculpa. Eu tô sempre à disposição e eu adoro conversar aqui com vocês, Fátima, então é sempre uma alegria, um prazer e um amor imenso que eu sinto de estar aqui papeando sobre cinema sempre. E é isso, eu tô sempre aí disponível para ti. Obrigada. Obrigada a você. E obrigada principalmente para você que está acompanhando a gente no rádio, no podcast, no YouTube. E lembre-se, toda semana um episódio novo e esse mês sobre o Oscar.